Obrigado a todas e a todos que se disponibilizaram, estar participando aqui nesse momento conosco, participando aí desse nosso primeiro ciclo de debates, com temáticas ecossocialistas, né, temáticas afins da nossa militância ecossocialista e também de interesse geral. Né? Nosso objetivo aqui é exatamente trazer essas discussões aqui para discutir com todas e todos vocês, né? Temáticas que eu acho que diz respeito a interesse geral, interesse comum de todas e de todos. Estarei aqui agora convidando o professor Felipe Melo para estar aqui participando, né, debatendo conosco o tema de hoje, que é negacionismo científico e neofascismo no contexto do Brasil. Beleza? Vou chamar aqui o Felipe. Pronto, estamos aqui aguardando aqui nosso debatedor. E aí, Felipe, agora valendo, tudo certinho? Saudações aí, camarada. Beleza? Tudo bom? Saudações socialistas a todos. Valeu. Isso aí, gente. Saudações aí, socialistas, ecossocialistas a todos e a todos. Estamos aqui dando início hoje ao nosso primeiro ciclo de debates, né? Com temáticas com afinidades, né, na nossa militância ecossocialista e também de afinidade geral, né? Bom, hoje nós vamos debater negacionismo científico e neofascismo no contexto brasileiro. Vamos entender como é que essa coisa acontece, por que isso acontece, né? Para debater conosco, convidamos aqui o professor Dr. Felipe Melo, né? Eu vou deixar que ele fale sobre ele mesmo, né? Não vou aqui dar as qualificações do camarada, porque são muitas, né? Então não vou lembrar de todas aqui agora. Então deixa que o camarada aí mesmo, vamos deixar que ele mesmo fale dele, né? Bom, para quem está chegando aqui agora, acho que todos aqui já me conhecem, né? Para quem está chegando agora, de Cato por alguém, não me conhece, eu me chamo Henrique, tá? Sou biólogo, sou militante ecossocialista, sou professor e trabalho também na construção do setorial ecossocialista aí no estado de Pernambuco, né? Então, passar aqui a bola para o professor Felipe e já começar passando a bola de uma maneira bem didática, né, com pergunta, né? Ou seja, qual é a relação entre a negação da ciência e o neofascismo no contexto global, trazendo também essa discussão para o contexto brasileiro. E nós vivemos aqui atualmente um contexto de crise civilizatória, humanitária e ecológica, né? Potencializada aí pela pandemia do novo coronavírus, né? Então, assim, nesse momento em que a ciência teria tanto a nos dizer e a nos oferecer, por que negar a ciência exatamente nesse momento? Uma palavra. Massa. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todo mundo que está aí. Obrigado pelo convite. Eu também faço parte dessa setorial ecossocialista de Pernambuco. É um tema que... esse tema da ciência, do negacionismo da ciência, é um tema que me interessa desde a minha formação, né? Eu trabalho como pesquisador, né? Faço ciência enquanto atividade profissional. Henrique também faz isso, né? Também se formou dentro dessa linhagem acadêmica. E a gente sabe que, na verdade, essa característica de negação da ciência não é uma característica exclusiva do neofascismo, né? Talvez ela se exacerbe de maneira um tanto ridícula, eu diria até pitoresca nesse momento, porque debates tão surreais quanto terra plana e coisas desse tipo têm emergido, né? Mas o negacionismo da ciência, né, que é uma expressão que eu acho interessante, né, e no inglês se chama o denier, né, aquele que nega também, o negacionista também. Isso é uma coisa que já vem há muito tempo, né? E o neofascismo que a gente tem atual não é, na verdade, eu não diria que a negacionismo da ciência é uma característica do neofascismo em si. Eu acho que eles negam, inclusive, aquela parte que é conveniente, né, ser negada. Assim como o fascismo clássico se utilizava, inclusive, da ciência, da eugenia, né, e da base científica que está por trás da eugenia, né, uma parte, digamos, uma distorção dos fundamentos da ciência que levava à eugenia era usado, né, pelo fascismo clássico.
e o nazismo, o fascismo clássico. E hoje em dia também é a mesma coisa, né? Eu acho que esse movimento ultradireitista no mundo que nega o aquecimento global e que nega os impactos humanos sobre a natureza, eles têm uma característica em comum que, na verdade, é negar aquilo que convém, negar o seu discurso, né? Então, esse negacionismo se exacerba hoje, ou talvez se ridiculariza um pouco, porque a gente passou a debater umas coisas que já viraram piadas, né? Como terraplanismo, né? Coisa desse tipo, né? Já virou até uma... Então é isso, né? A gente não tem... eu acho que o negacionismo científico ele é uma característica da humanidade, no geral. E eu vou deixar aqui, na verdade, uma pitadinha, que é o seguinte: qual é o papel da gente também, enquanto movimento das esquerdas, inclusive globais, em promover a ciência enquanto ferramenta de transformação para o povo, se apropriar da ciência, né? Eu acho que a gente também, as esquerdas também relegaram a ciência por muito tempo a um papel elitista, e quando na verdade a ciência ela pode ser feita por e para o povo, né? É assim que deve ser. Eu acho que isso é uma maneira da gente reafirmar e trazer a ciência para a nossa proximidade, né? Então, eu devolvo a bola para ti, é o seguinte, Henrique. Então, como é que a gente faz com esse negacionismo, esse neofascismo moderno brasileiro? Na tua opinião, por exemplo, o que é que caracteriza mais esse negacionismo especificamente do Brasil? Assim, como é que tu enxerga isso? Cara, assim, essa é uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo eu diria que é uma pergunta muito ampla, né? Assim, é bem complicado, né? A gente percebe o seguinte, que a história, ela vive de ciclos, né? E assim, historicamente, se a gente for pegar, por exemplo, a história dos regimes autoritários no mundo, a gente percebe assim que uma característica que uma das características comuns é exatamente isso, né? Você perseguir, relativizar as ferramentas de formação de opinião e de informações, né? A imprensa é perseguida, né? As universidades, os centros acadêmicos, né? Os centros de pesquisa, né? São perseguidos nesse processo, e a história ela vem se repetindo, e em diferentes contextos tem as suas nuances específicas, né? Aqui no Brasil a gente tem um cenário tem um cenário bem interessante, né? Nós temos um país assim de dimensões territoriais, um país muito grande, um país mega diverso, né? Um país muito complexo em termos assim de paisagens, né? De cenários sociais, enfim, né? E assim como tu mesmo, como você me falou, né? Esse ponto que você falou aí da autocrítica, né? A nós como cientistas é muito interessante, né? Porque durante muito tempo a ciência ela foi vista assim como um instrumento elitista. Das elites, né? E só quem tinha acesso às academias era gente de classe média alta, né? Branco, bem criado, bem nascido. Essa coisa de preto, pobre, índio, de gente da periferia ocupar a universidade é um fenômeno relativamente recente na nossa história. E ainda tem muita coisa, e ainda tem muita dívida a ser paga nesse sentido, né? Então, assim, eu diria assim, meio que já passando a bola para tu também, né? Assim, na minha opinião, quem nega a ciência sabe exatamente o que está fazendo, né? Eu vejo muita gente pintando esse governo como um governo de babacas, né? Um governo de imbecis, de um monte de gente fazendo palhaçada. Esse povo não sabe o que fala. Não, assim, para mim esse povo sabe muito bem o que está fazendo, né? Quem relativiza ou nega os instrumentos assim de formação de opinião, enfim, como a ciência, sabe exatamente o que está fazendo, né? E para mim a negação da ciência, assim como a negação de todo qualquer instrumento, né, de propagação da verdade, de opiniões, assim, é uma ferramenta política. Quem faz isso sabe exatamente que tá utilizando isso como uma ferramenta política, né? E aí Pois é, então, Beto levantou aí, Beto que está acompanhando aí o papo, Beto Figueiredo levantou uma coisa curiosa, né, que na verdade a ciência, tanto acadêmica, quanto inclusive outros conhecimentos
são gerados fora da academia, né? Tem que lembrar que, filosoficamente, ciência ela é uma forma de apreensão do conhecimento. Né? Existem várias formas de apreensão do conhecimento, né? E a humanidade, ela julga ou filtra qual forma de apropriação de conhecimento a gente utiliza para fins específicos, né? Então, isso não quer dizer que a gente deva tratar de maneira ultra relativista qualquer forma de conhecimento, ou seja, tudo é válido. Não tudo é válido. Mas muita coisa que se gera fora também da academia é válido, né? Continua sendo válido. E Beto levantou isso, e está sendo negado. Está sendo negado por quê? Isso é negado porque, na verdade, qualquer conhecimento gerado fora, o que gera evidência contra a perpetuação de um sistema, digamos, no caso nosso de exploração, ele pode ser ou negado, ou relegado, ou escondido, ou minimizado, né? Então, outras formas de... O deformado. Ou deformado, né? Então, outras formas de conhecimento que também são geradas e que servem às pessoas que o geram como conhecimentos tradicionais, são também relegados, né? Então, eu acho curioso, não sei se... eu costumo me torturar muitas vezes vendo o jornal da Globo, nessas coisas, para se entender, inclusive, o que esse pessoal... Como é a perspectiva, né? E também por parte do nosso hábito colonizado, né? A Globo colonizou a gente mentalmente, né? Então, tem a hora do jornal, a hora da novela, tudo via eles. Mas, bom, e uma dessas colonizações, esses hábitos antigos que eu tenho é ver Fantástico, às vezes de domingo de noite, porque já estou me aquietando, né? Aí eu ligo para ver alguma bobagem, ontem estava afim de ver Queiroz, essas coisas todas, né? E apareceu uma coisa curiosa, né? Que era uma reportagem até interessante sobre o Covid nas aldeias indígenas, né? E a reportagem começava com um cara acendendo um cigarro dentro de uma unidade de saúde, né? Um índio, na verdade, né? Mas como ele não estava paramentado como índio, o repórter começava dizendo: você deve estar estranhando uma pessoa fumando dentro de uma área, enfim, numa unidade de saúde, etc. Depois ele explica que aquilo ali era um pajé, né? E que os pajés são parte digamos, aceita dentro da saúde coletiva e dessa saúde pública que atende as comunidades indígenas. Eles são parte do processo de tratamento e de atenção à população indígena. Então, eles trabalham junto com os médicos, né? Junto com a ciência, né? Isso é um avanço muito interessante, porque ele permite que todo esse significado, né, essa influência que a medicina tradicional indígena tem na cura das pessoas, no bem-estar das pessoas, possa estar presente ali. E o que é que isso tem a ver com os debates da gente hoje? É que quando o repórter mostrou aquilo, eu fiquei pensando, né? Me colocando na mente de um negacionista, eu digo ou de uma pessoa com pouca visão ampla desse aspecto. Não quero dizer, bom, o que é que esse cara está fazendo aí, né? Etc, né? E é isso, né? A gente vive um momento, né, como é que eu posso dizer? A gente vive um momento que acho que as redes sociais permitiram com que a gente somente pense ou goste de ver aquilo que faz parte da nossa vida, né? Que está dentro da nossa própria, que alimenta a nossa própria bolha, né? Então, não importa que seja falsa ciência, pseudociência ou até negacionismo científico, né? Contanto que diga aquilo com que eu penso, né? Isso era muito diferente também no passado, né? Quando você tinha um negacionismo científico, talvez ele fizesse parte de uma... Antes das redes sociais, o negacionismo científico fazia parte como espécies de seitas ou coisas assim, né? E hoje em dia ele se transformou em corrente de pensamento, em uma opinião, né? O cara, não, mas é a minha opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, e parece que tudo vale. Então, um dos grandes desafios desse debate é até onde a gente pode relativizar os saberes, né, e encontrar a validade dos saberes, e até onde a gente respeita, delimita e aceita a opinião, por ser a opinião. Então, a opinião e acabou.
né? Então, a gente que é docente, né, às vezes durante as aulas, os debates, acontece coisas assim às vezes, né? Ah, professor, mas tem uma opinião que diz o contrário. Eu digo, bom, opinião é uma coisa, você não pode equivaler a opinião à evidência científica. Opa, tem uma pergunta aqui interessante. Como, Taline, como vocês... Eita, agora deixa eu ver se consigo ler. Como vocês veem o papel das igrejas neopentecostais na conservação biocultural? Taline, olhe... eu nunca pensei, na verdade, nisso, né? Mas a impressão que eu tenho, na verdade, e lendo através do tempo agora que é que, na verdade, a gente vive igrejas pentecostais têm feito aí nas aldeias indígenas. Pois é. O que acontece, né? A gente vive um momento, um fenômeno que a gente conhece na diversidade biológica, mas também talvez na cultural, como homogeneização, né? No caso biológica, né? Mas a gente também vive uma homogeneização cultural. Faz parte do colonialismo também cultural, mas eu não vou entrar nessa área porque não é minha especificidade. No entanto, o que acontece, né? É inevitável que o contato, né, os antropólogos vão saber disso, é inevitável que os contatos das populações indígenas, etc., ela termina por homogeneizar as culturas, né? Então os índios começam a acreditar nas coisas dos brancos, né? Isso vai diminuindo a sua diversidade cultural ou biocultural. Eu acho difícil que qualquer missão religiosa preserve diversidade biocultural, com raríssimas exceções, talvez. Muitos setores das igrejas católicas, pentecostais, evangélicas, etc., talvez tenham uma noção de preservação de diversidade biocultural. A maior parte, não. Né? É simplesmente missão. Né? Eu estava lendo, inclusive, aquele livro do Davi Copenau, lá, que era do céu. Justamente eu estava lendo ontem a parte que ele começa a falar do contato. Né? E o contato que os Yanomamis têm com os brancos, primeiramente, é com comissões governamentais de demarcação de fronteira e logo em seguida, logo depois, chegam as missões evangelizadoras, né? Inclusive evangelizadoras norte-americanas, né? Ou seja, evangélicas, né? Protestantes. E essas missões... mas também... Oi? E essas missões, elas vieram dos Estados Unidos, as primeiras, né? E elas vinham, assim, de uma herança dentro de uma herança colonialista escravocada muito forte, né? Então, totalmente. Assim, porque aqueles missionários, muitos daqueles missionários que estavam vindo para cá eram, tipo assim, eram senhores, tinham escravos lá, né? Então a visão deles era uma visão bem colonialista mesmo. Assim, eles não estavam preocupados em preservar nada, em conservar nada, né? Ou seja, na visão deles, aqueles índios eram, tipo assim, eram almas, digamos assim, perdidas, né? Que tinham que ser catequizadas, tinham que ser, né, salvas, né? Então... Pois é, mas assim, vou voltar a tentar trazer um pouco para o tema desse neofascismo e o negacionismo, né? Bom, eu acho que é importante voltar para a situação do Brasil hoje, na verdade, né? O que a gente tem no Brasil hoje em termos de ciência e negacionismo, né? Isso inclui também as políticas com respeito aos povos indígenas, né? O que a gente tem é uma falta completa de embasamento científico, ou seja, de ciência, de evidência que suporte ações de políticas públicas. E, por nossa desgraça, Bolsonaro e esse governo neofascista não inauguram, não são eles que inauguram as políticas que têm pouca ou nenhuma base em evidência, né? Nosso ministro todos os espectros... O cara não disse para que veio ainda, né? O cara não voltou da Lua ainda. Não, né? Só que ele exacerba numa outra coisa, né? Ele transforma, na verdade, o que antes acho que a democracia e os governos no Brasil, essa jovem e efêmera democracia que a gente experimentou, e não experimenta mais, né? E os governos, o que eles experimentam? As políticas públicas dos governos estão muito baseadas, historicamente no Brasil, quase que em tentativa e erro.
ou tentativa e erro, a gente vê o que funciona, e o que funciona tenta manter por um pouco mais de tempo. Outras coisas a gente implementa porque acredita, base ideológica, digamos assim, né? E as bases ideológicas das políticas públicas na atualidade, elas são flagrantemente anti-establishment, né? Ou seja, a ideia desse pessoal da ultradireita mundial é negar, na verdade, tudo que está no espectro, inclusive é muito longe da esquerda até, né? Essa alt-right, essa direita neofascista que hoje emergiu no mundo sob várias denominações e várias formas, eles, na verdade, negam uma série de conquistas que, inclusive, são liberais, estão longe de ser socialistas, né? Conquistas liberais, né, que estão na base da ideologia liberal, de liberdades individuais, direito à escolha, direitos reprodutivos, etc. Essas coisas são extremamente liberais e eles estão negando também, né? Então, quando você vai para as políticas étnicas ou afirmativas no governo, por exemplo, a gente tem um caso da Fundação Palmares, né, que está na mão de um negacionista, né, uma pessoa que é um negacionista da ciência social, da história, da antropologia, do que seja, né? Então, ele nega toda a evidência que demonstra, né, que o povo negro foi explorado e precisa, na atualidade, de políticas reparadoras e afirmativas, e passa a chamar isso de vitimismo. Né? Henrique, acho que fecha teu áudio aí que você não está dando um retorno. Isso agora parou. Aí, a gente tem isso na política ambiental, né? A política ambiental brasileira está tentando se libertar de todos os acordos firmados internacionalmente pelo Brasil enquanto nação. Qual é a base para isso, né? A gente tinha base para entrar nesses acordos. A gente sabe, né, o que está acontecendo com o clima do mundo, a gente sabe que a gente precisa de uma porcentagem X de unidade de território protegido, de unidade de conservação para proteger a biodiversidade, para proteger sistemas. Tudo isso tem evidência científica. Agora, a saída do Brasil desses acordos, o contrário disso, não tem. Né? Não tem. Então, o que a gente está vendo agora nessa ultradireita, esse neofascismo, é a negação daquele pouco que foi construído no Brasil com alguma base científica, né? Então a gente tem uma legislação ambiental relativamente bem planejada, relativamente bem pensada, né? E o que eles estão querendo fazer agora é destruir, né? Aquilo que era, no máximo, relativamente pensada, planejada e escrita, porque eu não diria nem executada. Né? O Felipe, teu áudio tá bem baixo, não sei se... Tá muito... Tô te ouvindo, o pessoal tá me escutando bem? Tava te ouvindo normal, alguém deu um ok aí. O áudio ficou bem baixo. Pois é, porque às vezes dá essas coisas aí no Instagram. De repente deu um eco aí contigo também. Pessoal, dá um ok aí se estiver ouvindo bem minha voz. O nível tá bom? Volume? Deixa eu só pôr um fone aqui para ver se melhora. Alguns estão achando baixo. Ó, Beto disse que rola. Pronto, acho que melhorou. Peraí, deixa eu só ajeitar esse trem aqui, pronto. Pronto, tem muita gente dizendo que tá ok. Acho que talvez seja contigo aí, Henrique. Tá me ouvindo? Tá tranquilo, beleza. Massa, então vamos lá. Seguir. Todo mundo tá dando ok. Então, Massa. O que acontece? A gente tem, na atualidade, o negacionismo científico, ele se transformou, na verdade, para o neofascismo e essa ultradireita que está no mundo agora, se transformou numa espécie de negação do establishment, né? Então, com esse pessoal que não quer ser político, que não gosta dos políticos e que não quer, então, passou a negar a pouca, porque há que se dizer, né? Passou a negar a pouca política pública que a gente tem baseada minimamente em alguma evidência científica, passou a negar isso, transformando essa política pública, com base em alguma evidência, em uma política meramente ideológica.
É o comunismo, é o pessoal dos comunistas, né, essa política dos comunistas, etc. Né, isso é uma maneira, obviamente, rasa e extremamente preconceituosa de se conduzir as políticas públicas. Mas eu acho que a gente, enquanto ecossocialista, a gente tem que ficar muito atento também, mesmo quando esse pesadelo bolsonarista e neofascista terminar, porque um dia ele vai terminar, a gente tem que também ficar de olho, né, quando eventualmente, né, o centrão retorne ao poder, ou as próprias esquerdas, na forma de uma esquerda mais moderada e conciliadora, também retorne e eventualmente consiga estar no poder, para que a gente faça com que isso aconteça, né? Então, assim, na minha atuação enquanto biólogo, pesquisador e às vezes trabalhando também no terceiro setor, há uns anos atrás, me mostravam que, na verdade, qualquer governo, antes dessa onda neofascista aparecer, costumava desenhar e pensar a política pública de maneira muito na tentativa e erro, né? Então, falando das questões ambientais, sobretudo, né? Que quase sempre que a gente fornecia boa informação, e informação inteligível, né? Não aquele linguajar científico acadêmico pedante, mas se a gente consegue traduzir boa ciência em comunicação que influencia a política pública, os governantes, independente digamos, da situação ideológica ou política do partido que está no poder, com exceção dessa extrema-direita, essa galera costumava ouvir, no mínimo, né? E eventualmente aceitar uma agenda baseada em evidência, sabe? Porque a probabilidade dessas coisas darem certo é maior. E eles sabem disso também. Os governos sabem disso. Né? Então, só que a ciência por si só ela não pode guiar a sociedade, né? Ou ela não é feita para isso. A ciência não é uma atividade que vai gerar um manual de regras, né, para que a gente conduza o mundo. O mundo é político. Então, é na arena política que os ecossocialistas, por exemplo, precisam embasar bem o seu argumento, né, embasar bem as suas falas, a sua atuação, né? Então, a bandeira ecossocialista está repleta de evidências que embasam, né? E a gente precisa se apoderar dessas evidências e desses conhecimentos, né? Porque é óbvio, para quem não é muito da área acadêmica, ou talvez não leu muito sobre esse ambientalismo socialista, né? Você vai achar que talvez o ambientalismo sempre foi uma coisa de esquerda. Parece, né, hoje em dia. Parece, não é? A gente está na nossa bolha, a gente tem a impressão que o ambientalismo nasceu na esquerda, estava aí o tempo todo, só que agora ganhou um pouquinho mais notoriedade. E, na verdade, é exatamente o contrário. Dizer que, na verdade, o ambientalismo nasceu de maneira bem difusa na sociedade global, né? E muitas vezes veio de cima para baixo, nem sequer de baixo para cima. Mas, curiosamente, o Brasil tem uma contribuição de baixo para cima muito boa, né? Um ambientalismo que começou, que eu acho que no Brasil, o marco ambientalista no Brasil, ecossocialista, foi as lutas de Chico Mendes e a criação de um conceito que hoje em dia é muito caro na humanidade, muito adotado no mundo todo. Pois é, a gente tem dentro do nosso sistema de unidade de conservação... Perdão, Henrique, tu tinha alguma coisa a dizer? Não, porque você falou de Chico Mendes, isso é interessante, né? O Michel Louis, né, naquele livro bem introdutório dele, né, o que é ecossocialismo, logo no primeiro capítulo, ele começa o livro, no primeiro capítulo, fazendo um apanhado do legado de Chico Mendes, né? Antes dele começar a dizer o que é ecossocialismo, então ele já começa fazendo um apanhado das lutas socioambientais no Brasil, e ele começa do legado de Chico Mendes, né? E aqui no contexto do Brasil, da América Latina, nós temos muita história, né? Interessante, né? Contexto de lutas socioambientais, então a gente tem muito apanhado, tem muita coisa muito legada aí para aprender, né? E para ressignificar a nossa própria atuação, né? Enquanto militantes, enquanto cientistas, né? Então... Pois é, a gente tem uma história de ambientalismo no Brasil que tem origens de um movimento mais à esquerda, né? E mais nascido dentro
das comunidades, né, daquelas que eram oprimidas e que lutaram contra essa opressão, né? E uma parte delas são os seringueiros, né? Na luta de Chico Mendes na época, aquele conceito de povos da floresta que hoje são, né, uma criação conceitual e política de Chico Mendes na época, para defender a ideia de que a gente tinha que fazer e podia fazer unidades de conservação onde coubesse árvore, bicho e gente, explorando aquilo ali de maneira sustentável. Notem que isso nos anos 80 era uma concepção extremamente revolucionária. Até então, totalmente, a ideia de unidade de conservação tem até um nome que perdura até hoje, chamado reserva, né? A gente tem uma reserva. Reservar é o quê? É pegar e colocar de lado, né? Tira as pessoas de dentro, deixa do lado, deixa as coisas seguirem seu curso natural, mas tira o homem de dentro. E aí Chico Mendes chamou a atenção, né, e mostrou que, na verdade, no Brasil, existia uma quantidade de invisíveis na Amazônia, de pessoas que moravam ali, que estavam ali presentes há séculos, né, vivendo e explorando aqueles recursos naturais de maneira que podia ser explorado de maneira sustentável e que a gente poderia e deveria contemplar essas pessoas dentro de uma agenda de conservação de territórios que incluísse pessoas. Então, essa é uma contribuição que está mais próxima das esquerdas dentro do movimento ambientalista. No entanto, isso é uma crítica que eu faço também à nossa tradição de pensamento de esquerda. Muitas vezes o pensamento ambientalista era tido como algo pequeno burguês, né, que era uma ideia de isso é de quem tem o bucho cheio, está resolvido os problemas materiais, né? E aí vamos agora tentar cuidar agora da natureza. Então isso sempre foi visto, muitas vezes foi visto, né, da esquerda, como uma pauta secundária, até pequeno burguesa, né, usando esse linguajar bem tradicional, né? Então, é muito mais recentemente que a gente vê que as pautas ambientalistas começam a ser apropriadas, né, pela esquerda, e a esquerda começa a desenvolver um pensamento, um pensamento um pouco mais complexo e mais completo acerca do que seria esse ambientalismo de esquerda. Porque, se você for olhar direitinho, boa parte da história e da concepção e da ideia ambientalista, ela é dentro do liberalismo, é dentro dos movimentos globais que vêm de países da colonização, né, daqueles que não preservaram seus próprios recursos naturais e agora falam de preservação da Amazônia, etc. e tal. Né? Então, inclusive, isso dá um pouco de argumento para a ultradireita, né? Quando diz, a Europa detonou com tudo e agora quer tomar conta da nossa Amazônia, coisa desse tipo, né? Então, isso é um desafio para as esquerdas, pensar um ambientalismo de esquerda verdadeiro, um ambientalismo que seja socialista. Então, a gente, enquanto ecossocialista, entende, né, que, na verdade, o ecossocialismo é, antes de tudo, uma luta anticapitalista. Que o capitalismo não vai, dificilmente, ou não vai mesmo, né, resolver problemas de distribuição, de acesso a recursos naturais, de conservação, de uso sustentável deles, porque a lógica de acumulação não permite, né? A lógica de acumulação é impossível que isso aconteça, né? Pois é, temos aí séculos e séculos aí de história, né, para mostrar que não há uma solução efetiva, né, para as questões socioambientais dentro desse modelo, né, dentro desse sistema capitalista, né? Então nosso principal argumento, talvez nosso argumento primário dentro do socialismo é exatamente esse: não existe solução efetiva para a crise ecológica, socioambiental, civilizatória, dentro desse modelo produtivista que nós temos, né, do capitalismo que a gente vive, né? Então a gente pontuou nossa crítica tanto ao neoliberalismo, modelo capitalista, como também ao próprio socialismo de base produtivista, né, que existe, né? Então a gente bate muito nisso também, né? Por isso mesmo, nosso discurso está longe de ser um consenso dentro dos próprios meios da esquerda, né? A gente chega em muito ambiente aí de esquerda para falar de luta socioambiental, de preservação da natureza, o povo falar, um bando de burguesinho vestido de vermelho, né, no meio da gente, né? Então,
Isso está longe, então isso está longe de ser um consenso ainda. Pois é, isso está longe. Então, isso é uma luta, né? Então, e eu acho que a gente fez um avanço importante, na verdade, dentro dessa luta e desse debate dentro das esquerdas. Hoje a gente consegue fazer com que o pensamento e a militância dentro da socialista e das esquerdas considere bastante as lutas ambientais como pautas genuínas, legítimas, daqueles dos de baixo, né? Como diria os zapatistas gostam de dizer, los de abaixo, né? Então, tem uma pergunta aqui, Henrique. Vamos ver qual é. Rafael, acho. Chama como o conceito de sustentabilidade. E tu consegue ler? Eu não estou conseguindo ler aqui, cara. Toda vez sobe aqui. Eita, deixa eu ver aqui. Sim, falar nisso, quanto tempo a gente já tem aqui de áudio? Que o Insta não costuma avisar pra gente, tá né? Quando vai bater. 40 minutos, quase 40 minutos. Ah, que massa, então. A pergunta dele é como o conceito de sustentabilidade se encaixa nessa discussão? É possível manter crescimento da economia pelo consumo em uma sociedade sustentável? Como? Eita, esse é o santo grau, né? Essa pergunta é o santo grau. Pois é. Na verdade, é o santo grau dos capitalistas, né? Eles adorariam, né? Os capitalistas adorariam que a gente conseguisse manter os padrões de consumo ad infinito, né? Ou seja, consumindo, trocando de carro, roupa, telefone, tudo o tempo inteiro, e o planeta aguentasse. Esse seria o sonho. Na verdade, é o sonho, mas na prática o que acontece, né? Os sistemas econômicos globais hoje, eles trabalham com a perspectiva de um crescimento infinito. Ninguém nunca discute seriamente os limites do crescimento, né? Então, a gente não tem limite de crescimento sendo discutido, sendo pensado, sendo... Por exemplo, os limites planetários são infinitos, né? Ou seja, eles são suportáveis, eles suportam tudo, né? Então... Eita, eu tô aqui ajeitando aqui porque eu tô num lugar que tem um pouquinho de muriçoca. Se vocês estão vendo elas voando aqui, essa é a hora delas. Final da tarde. É difícil o cara pensar, manter o raciocínio com uma nuvem de muriçoca em cima do juízo, né? Pois é. Mas, voltando ao assunto, a pergunta de Rafael é como é que o conceito de sustentabilidade se encaixa dessa discussão? Olha, Rafael, e todo mundo está ouvindo, se vocês forem ver a origem do conceito de sustentabilidade, ele é uma loucura, né? Ele aparece pela primeira vez nessa conferência da ONU de Estocolmo em 72, que foi considerada a primeira conferência ambiental, né, das nações. Depois dela veio a Rio, né, a Rio 92, 20 anos depois a Rio mais 20, etc. Mas sustentabilidade é um conceito que já foi torcido, retorcido, pensado, apropriado por um lado, por outro, etc. E hoje ele tem significados muito amplos. Mas eu entendo que a pergunta de Rafael, que a maioria das pessoas entende como sustentabilidade, é que a gente possa ter uma vida com impacto zero, ou com a soma zero, né, de impactos. Ou seja, que o nosso modo de vida não deprecie os recursos para gerações futuras. Essa seria a sustentabilidade concebida de maneira mais geral. E eu digo que isso é praticamente impossível na sociedade de consumo como a gente vive hoje. Lembrando que consumo ele é algo inerente da gente. A gente vai consumir sempre, de alguma maneira, alguma coisa na sociedade, né? Agora, é óbvio que a gente, tendo uma economia baseada em obsolescência programada, em efemeridade de todo bem material que é feito, porque o que importa na economia é que ela gire, né? Esse giro da economia capitalista hoje em dia, que gera o crescimento, né? O dinheiro circulando, o dinheiro circula na troca, né? Na troca dele por mercadorias, né? Então, se a gente baseia o crescimento e a ideia de crescimento dentro do consumo, isso não tem equação que se resolva, né? Não há como resolver isso. Então, um debate sério que acontece hoje no mundo acadêmico e político, de alguma forma, é o debate do crescimento zero ou até do decrescimento, né? A ideia é que, na verdade, as economias podem e devem não crescer e, eventualmente, parar de regredir o seu tamanho. Ou seja, regredir o seu impacto, regredir o seu consumo de recursos, regredir, diminuir a
quantidade de insumos, recursos, trabalho e tudo que é necessário, né? Então, hoje em dia existe um debate relativamente sério com respeito a isso, né, que mostra que esse decréscimo, essa redução no crescimento é necessária, né? Se não for assim, a gente não vai conseguir, né? Esse decrescimento, obviamente, ele não vai ter que ser igual para todos, né? Ele vai ter que ser principalmente para aquelas economias que concentram, né, a apropriação dos recursos naturais da terra, né? Ou seja, não dá para todo mundo viver, né, como um europeu, um americano. Felipe, trazendo agora o debate para uma, digamos assim, uma perspectiva, digamos assim, mais ética, né? É um ponto que você tocou ao longo da tua fala. Essa questão do papel, ou seja, qual o papel, assim, qual a culpa que, assim, se nós cientistas, digamos assim, temos alguma culpa no cartório nesse processo, né? A partir do momento que nós, cientistas, sei lá, corroboramos com políticas e práticas que a gente tem a percepção de que são predatórias, né, de que elas são, enfim, são predatórias. A partir do momento que a gente corrobora com isso, só que a gente assina um laudo, por exemplo, que a gente sabe que aquilo ali vai trazer dano para um determinado ecossistema, para uma determinada população tradicional a curto, médio ou longo prazo. A partir do momento que a gente faz isso, a gente está negando a própria ciência na qual a gente foi formado. Sei lá, como é que você enxerga esse dilema ético? Esse é um dilema ético que está presente em todo mundo que pratica ou alguma vez já teve que atuar na política em termos de conservação. Eu, na minha vida, já tive que passar por esse tipo de coisa, né? E da seguinte maneira, né? Eu vou trazer essa pergunta por um outro exemplo, Henrique. Assim, eu vou dizer, não, um exemplo extremo que você colocou, que é você assinar um laudo que é fraudulento, que vai impactar, etc. Isso não pode, né? Isso é uma falta ética que independe, não é uma ética ambientalista, é uma falta ética moral, né, na verdade, pessoal da pessoa, né, uma falha grave. Agora, a gente tem muito, eu acho que qualquer ambientalista que já pensou em alguma coisa às vezes se pergunta assim, o que é que eu faço diante das coisas, né? Se eu posso dialogar, por exemplo, com os governos estadual e municipal, vamos falar de Pernambuco, né? Estamos aqui falando, somos da setorial pernambucana dos ecossocialistas. Se eu posso ir lá e sentar, né, com o governo do estado para desenhar uma política ambiental, eu faço ou não faço? Né? Esse governo não é ecossocialista, esse governo está longe de ser ecossocialista, ou etc. É desenvolvimentista. Então, eu dialogo ou não dialogo com esses governos? Se uma empresa grande qualquer, né, de repente, por algum movimento, inclusive com intenções de mercado, de ganhar mais, de ter mais lucro, o que seja, e diz, olha, agora a gente quer uma política ambiental aqui na empresa um pouco mais... a gente faz ou não faz? Né? E aí eu sempre pensei o seguinte, eu lembro de uma discussão que havia nos anos 90 com o Betinho, né? O Betinho, lembra? O Betinho era o irmão do Enfio, o tal irmão do Enfio que a música fala, né? E ele tinha uma campanha, né, que foi muito famosa nos anos 90, né, que era a Ação contra a Fome. E basicamente ela coletava, né, muito alimento para distribuir, etc. Né? E ele era muito criticado, inclusive pelas esquerdas na época. Me lembro, fazia movimento estudantil na época, que muita parte das esquerdas criticava Betinho e a Ação contra a Fome porque era uma coisa assistencialista, era distribuir alimentos, né? Isso não ia quase que isso ia aquela velha história do comunista clássico que dizia que não dava esmola para não atrasar a revolução, né? Então, eu lembro que essa discussão com o Betinho era muito curiosa, né? Porque Betinho dizia o seguinte: quem tem fome tem pressa. Então, assim, a gente pode ter a revolução no horizonte, né? A gente deve ter a revolução no horizonte. Mas até chegar lá, vai ficar um monte de gente pelo caminho sem ter a chance sequer de lutar, né? Então, a gente pode ter uma mudança drástica no modelo capitalista de produção e de organização da sociedade? Pode. Mas enquanto isso, tem que manter isso no horizonte? Tem. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ter que... Porque a extinção das espécies é já. O aquecimento global é já. Já está acontecendo. As espécies estão se perdendo numa velocidade 10 mil vezes mais rápida do que no passado geológico,
agora, nesse exato momento. Enquanto a gente está falando aqui, alguma espécie já foi extinta, né, nesse exato momento. Então, o que é que a gente faz? A gente vai perder essas chances, às vezes, de dialogar com os governos, eventualmente com as empresas, com a sociedade, ou com os movimentos, o que seja? Não pode. Né? Então, a minha impressão, na pergunta aí do Rafael, na verdade, é que enquanto a gente está pensando no mundo ideal da sustentabilidade ou do ecossocialismo, a gente vai ter que trabalhar para amenizar as coisas já. Lidar com o mundo real, né? Lidar com o mundo real. E nessa hora, você vai ter esse dilema ético, Henrique. Você vai ter esse dilema ético. Né? Então, você vai lá e vai sentar com o governo para desenhar as políticas de conservação, mesmo sabendo que esse governo não é um governo ecossocialista. Claro, eu sento com qualquer um que estiver disposto. Eu acho que é por aí. Então, até porque a gente construiu uma Constituição em 1988, numa transição pseudo-democrática, né, que a gente teve um governo indiretamente eleito, fez uma Constituinte Cidadã em 1988, que criou o SUS, né, que criou um Ministério do Meio Ambiente, né, uma secretaria que depois foi transformada em ministério. Foi durante o governo Fernando Henrique que a gente criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Isso foi um mérito do governo? Não, é um mérito da sociedade, que vai lá, pressiona, negocia. Daí a importância, inclusive, das bancadas, né, das bancadas de oposição a esses governos que não são nem de longe ecossocialistas, etc. E, eventualmente, é isso. Você ganha a presidência de uma comissão de meio ambiente, como o pessoal já teve, por exemplo, em Pernambuco, né? Você ganha uma presidente de uma comissão de meio ambiente, do que seja, para poder pressionar, para poder articular, né, encontrar uma brecha, aprovar um projeto. É por aí a atuação política da gente, obviamente, além dos mandatos e da política formal, a gente precisa conversar, vai ter que dialogar com a sociedade, não tem jeito. Pegando um gancho nisso aí que você falou, né? Você já havia falado nisso em algum ponto aí da tua fala, um momento lá atrás, essa questão da importância de nós cientistas dialogarmos com a sociedade de uma maneira palatável, né? Ou seja, transmitir o nosso conhecimento, que a gente produz de uma maneira traduzível, né? Que todas e todos possam compreender. Assim, trazendo esse debate para o negacionismo científico, é muito louco, nós percebemos hoje, por exemplo, essas tosquices que a gente encontra no meio do caminho, né? Por exemplo, hoje nós temos negacionistas da ciência infiltrados no meio científico. Não é muito doido isso? Ou seja, temos negacionistas climáticos que estão infiltrados nas universidades, produzindo pesquisas climáticas dentro da universidade. E temos negacionistas... Eu fico viajando quando eu penso nessas coisas, né? E é interessante, beleza. Aí muita gente argumenta, tá? A infiltra, sei lá, a relevância dessa galera dos meios científicos convencionais clássicos é pífia, né? No entanto, essa galera tem digamos assim, tem um poder de penetração muito maior, assim, nas mídias sociais, né, nos meios sociais do que, por exemplo, do que nós cientistas, né? O Ricardo Felício, alguns anos atrás, deu uma entrevista no programa do Jogo, o cara falou um bocado de asneira. A entrevista foi visualizada pra caramba, né? Então, você acha que nós, enquanto cientistas, temos que reaprender a fazer o dever de casa nesse sentido, né? Se apropriar mais das mídias convencionais, enfim. Perfeito, Henrique. É isso mesmo, precisamos. Não tem... Você colocou um ponto-chave nesse negócio do negacionismo, né? O negacionismo faz parte de uma estratégia, como eu falei também, desse neofascismo atual, dessa ultradireita, né? E, como eu falei, o negacionismo ganha uma aderência agora por conta das redes sociais, onde praticamente qualquer coisa vira uma questão de opinião, né? Tudo é opinião, respeito minha opinião. Eu posso falar que qualquer coisa é uma opinião, né? Então, e você equipara a opinião à evidência, equipara a opinião a conhecimento testado, né? A conhecimento, enfim, não é por aí, né? Não pode ser por aí. Não é assim que se faz. E aí, como é que a gente... Essa é uma culpa nossa, da academia, né? Mas eu não gosto de usar a palavra infiltrado, porque parece que há uma inteligência por trás disso, colocando pessoas lá. E dentro da academia, pelo menos, eu não acho que não. Eles estão lá, eles sempre estiveram lá. Eu tive aula de criacionismo. Eu tive uma professora que apresentou
apresentou teoria criacionista para a gente como se fosse uma alternativa. Caramba, na universidade. Que doido na isso. universidade, na UFPE. A professora chega lá e apresentar o criacionismo como uma alternativa. Ela disse, não se preocupe, eu não vou pedir em prova e tal, isso não está nos livros, mas eu tenho que apresentar para vocês porque isso é um dever meu. E ela ainda revestia isso de um dever quase de, não, eu estou sendo democrática e ampla apresentando isso aqui para vocês. Na época ninguém nem falava de design inteligente ainda, né? Era criacionismo mesmo. Já se falava de design inteligente e tudo, mas é isso. Tive uma professora que falava de criacionismo abertamente, como se fosse uma alternativa, né, à evolução biológica. Então você vai ver gente na academia que vai ter as suas próprias opiniões como se fossem alternativas, né, ao pensamento. É óbvio que dentro da academia eles são párias, são pessoas que ninguém respeita, nem reconhece, não tem relevância acadêmica alguma, mas podem fazer muito barulho na rede social. Mas barulho em rede social todo mundo faz, é aquela história, né? Esse é o desafio que a gente vai ter que aprender a lidar na modernidade, né? E podem ocupar espaços dentro da política institucional, inclusive, né? Pode. Claro que pode. Né? Você olhar para o nosso chanceler hoje, né, e olha que digamos, a política internacional, né, a diplomacia é uma área de conhecimento que tem digamos, seu acúmulo de reflexão, inclusive original brasileira, né? Esse cara destoa completamente da tradição diplomática brasileira, criando essas teorias da conspiração e acha que... E publica, né? Ele publicou essas coisas num artigo que ele fez ano passado, se eu não me engano, acho que foi sair em 2018, na verdade, numa revista, uma revista que é do Itamaraty e tal, e ele publica aquilo, né? Enfim, é isso, né? A gente tem esse desafio. Então, a ciência precisa estar claramente alinhada contra esse neofascismo que aparece no mundo. Isso sim é fato. E dentro da biologia, pelo menos na área que eu trabalho, a gente já existe um monte de movimentos nesse aspecto, por exemplo, das editoras, das revistas científicas que a gente publica, etc., que estão, de fato, apontando a necessidade de, muitas vezes, tomar a tomada de posição, evitando fortemente linguagem sexista, linguagem racista dentro dos artigos, que era comum, né, está sendo combatido e evitado dentro da academia. Então, há um movimento, por outra parte, que está atento a essa infiltração, né, ou essa presença maléfica dessa tradição preconceituosa dentro da academia, né, e está combatendo isso. Né. Uma última coisa que eu queria deixar registrado é que a gente precisa ficar de olho, quem tiver nessa missão, né, ambientalista enquanto maneira de atuar na política, né, via pautas ambientais, a gente precisa também estar de olho nas fake news e nas informações pouco fidedignas que podem circular também dentro das próprias pautas ambientalistas. Então a gente tem vários exemplos. Eu já percebi, né, por exemplo, o negacionismo das vacinas, por exemplo, era muito famoso entre as esquerdas, por exemplo. Gente, né, porque é um discurso muito sedutor. Você tem a indústria farmacêutica, que é um monstro, que a gente sabe que é um monstro sob vários aspectos. É um monstro de tamanho e um monstro na gula, né, na maneira como atuar no mundo. Já seduziu muito companheiro nosso, né, das esquerdas com essa ideia de que vacina causa autismo, que vacina causa sei lá o quê. Eu cansei, eu vi muitas vezes, travei debates homéricos com colegas ligados na política, né, das esquerdas, que engoliam esse discurso de maneira ridícula, né, assim, acreditando realmente numa conspiração da indústria farmacêutica para... Eu cheguei a escutar de um professor da UFPE, né, que eu não vou dizer nome dessas coisas para não ficar
pode depois responder processo, essas coisas, porque eu não tenho a prova aqui que ele falou, né? Mas eu ouvi dele sim, né? Que era isso, que a vacinação, veja só, a vacinação era um plano global de esterilização das populações pobres. Cara, que doido isso. Que maluco. Ele dava todos os porquês, né? Dizia, não, os países desenvolvidos já não crescem em termos de população, tem medo de se ver diminuídos em número, né, comparado com outros países desenvolvidos, que já são, na verdade, em número já são, mas se número resolvesse, a gente não vivia nessa desigualdade. E ele achava que a vacinação em massa contra a rubéola, o que fosse, era um plano de esterilização global, né? Isso, no fundo, servia para esterilizar as pessoas. Cara, que doido isso. Né? Cara, isso a gente ouvia, eu ouvi muita coisa conspiracionista dentro também das... Então, é bom salientar que o pensamento conspiracionista, que está geralmente associado ao negacionismo científico, ele não é como eu falei, isso é uma característica humana, não está restrito ao neofascismo, não. Nossos próprios camaradas, muitas vezes, a gente tem que estar puxando, né, a orelha, etc., e vendo, né, as coisas, porque tem muita prática, né, às vezes mal intencionada, às vezes mal informada, né, com respeito a isso. A gente pode dizer, no máximo, assim, que o neofascismo ele se apropria dessas relações e potencializa esses discursos, né? Mas jamais dizer que, digamos assim, que ele é o pai disso, né? Exato, não é o pai, exatamente, eu também concordo. Não, eu acho que a gente pode dizer isso, né? O fascismo, ele vai lá, pega aquele discurso negacionista, ele escolhe o que ele quer negar, né? Nega convenientemente aquilo que se adapta à sua visão de mundo, e pronto. Mas ele não é o pai do negacionismo de forma alguma, né? Na verdade, ele está se aproveitando de uma característica que existe na sociedade bastante antiga, né? Então, assim, uma dica que eu dou ao pessoal que está ouvindo, né? Tem várias fontes, né, dessas modernas que a gente gosta de falar, né? Por exemplo, os podcasts, para quem gosta, né? Existe um podcast que eu gosto muito de escutar que se chama Fronteira da Ciência, que é do pessoal da Federal do Rio Grande do Sul. E é curioso que quando você vai saber a história desse podcast, ele nasceu através de uma reação que o Departamento de Física da URGS teve a um congresso de medicina ortomolecular, alguma coisa dessa, que é uma pseudociência, e que eles viram aquilo acontecer dentro da universidade e resolveram se articular para combater, né? E aí resultou que o negócio deu tão certo, o que eles fizeram, que eles transformaram num podcast que até hoje funciona, e é super importante, super interessante o que eles fazem, né? Eles têm hoje em dia uma audiência enorme, né, dentro disso, e é bem interessante. Tem um outro movimento recente, né, que criou uma revista online que se chama Questão de Ciência, que criou um instituto chamado Questão de Ciência, que é liderado, presidido e foi criado pela Natália Pasternak, que vocês já devem ter visto ela falando na Globo, no Jornal Nacional, Fantástico, o Diabo, nessa época de Covid, ela está falando teve uma semana que ela falou quase todo dia no jornal, né? E ela criou esse Instituto Questão de Ciência, basicamente para combater essa coisa da desinformação científica geral na sociedade, né? Geral. Né? E que, óbvio, chega a se transformar em algo patético, ridículo, caricato dentro desse neofascismo tupiniquim, desse neofascismo bananeiro da gente, né? E assim, importante você ter tocado nesse ponto, Felipe, assim, na sua perspectiva, qual é a função, assim, qual é a principal função e os principais desafios, assim, da divulgação científica, né, popular, nesse cenário de crise que a gente está vivendo, né? Nesse cenário, por exemplo, que a gente está vivendo agora, de crise que está sendo bastante potencializado por essa pandemia do novo coronavírus, né? Ou seja, os cenários de exclusão, de desigualdade estão cada vez bem mais expostos, bem mais visíveis, né? E aí você tem muita gente boa também, né? Muita gente boa também se preocupando com isso, né? Divulgando informação científica, né? Fazendo lives, né? Enfim. Qual é o desafio que você enxerga, assim, para que essa prática, de repente, ela permaneça, né? Sei lá, em um cenário pós-pandemia, de repente, né? Para que, né?
a gente está aí com um monte de coisa aí, né? A gente está tendo uma oportunidade ímpar de aprender com tudo isso que está acontecendo, né? Então, como manter essa chama acesa em um mundo pós-pandemia, né? Se é que a gente pode dizer assim. Veja, isso é um movimento, a ideia de que a gente deve romper muros da universidade, que é um discurso que a gente escuta há muito tempo, ela não é de agora, ela está presente há um certo tempo. E, felizmente, as instituições que controlam, mensuram e avaliam a qualidade da ciência no Brasil e no mundo têm valorizado cada vez mais essa vinculação, né, do conhecimento acadêmico que pode circular na forma de artigo entre cientistas, né, a vinculação desse conhecimento a políticas públicas, por exemplo, se a gente for olhar para a nossa instituição que mede o impacto da ciência no Brasil, que é a CAPES, CNPq, enfim, também um impacto, mas a CAPES aqui detém essas métricas mesmo da pós-graduação, etc. A CAPES basicamente valorizava a quantidade há 20 anos atrás, quanto publicou. Hoje em dia a gente já evoluiu para onde publicou, quanto você foi citado, quantos alunos você formou, de que nível, se você publicou com seus alunos, ou seja, você colocou eles como partícipe dessa produção de conhecimento, e por aí vai. Então, as coisas estão evoluindo. Né? Então, a gente vai ter que evoluir. Ó, Júlio, tem uma pergunta aqui, mas tu tem alguma coisa a dizer aí? Tu recebesse algum recado urgente aí, não? Não, foi minha esposa me dando um recado aqui dos gatos aqui, né? Os gatos estão fazendo bagunça no quarto, né? Tá aqui. Velho, 4 gatos aqui, 4 gatos morando em um apartamento minúsculo. É urgente. Mas, ó, o Júlio tem uma pergunta aqui, ó. Qual a opinião da gente sobre esses grupos neonazistas que estão se articulando no Brasil? Vocês acham que existe possibilidade de tomarem força e causarem um impacto ainda maior na situação atual? Bom, essa é uma pergunta bem ampla, né? E eu digo, eu sinceramente eu acredito que esse pessoal é mais cachorro que late, mas morde muito pouco, por enquanto. O que é que tu acha, Henrique? Rapaz, é um grupo assim, numericamente falando, pelo menos a priori, até onde a gente sabe, numericamente falando, é um grupo pequeno, né? São células, né? São células pequenas, assim, que existem em pequena quantidade, mas em alguns núcleos, assim, se eu não me engano, acho que teve um levantamento, né, uma socióloga, enfim, teve um levantamento aí, uma pesquisadora, acho que foi na dissertação de mestrado dela, ela fez um levantamento sobre o número de células neonazistas no Brasil. Basicamente o que ela observou foi isso. Ela mapeou, acho que aproximadamente, 361, algo nesse tipo, né, de células. Né? Quase todas elas localizadas no eixo sul-sudeste, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, tá naquela região ali. Então, e assim, são grupos assim, ínfimos, grupos muito pequenos, quantitativamente, né? Agora são grupos bem articulados, né? Por exemplo, eles têm contato com grupos neonazistas no exterior, né? Na Europa, principalmente, e tal, né? Mas, enfim, eu tô contigo, sabe? Daí é você vislumbrar que, pô, eles podem, de repente, ganhar força nesse cenário e tomar, sabe? Eu acho que o discurso neonazista, neofascista, acho que o neonazismo, o neofascista, ele está muito mais presente, assim, enquanto aparato ideológico, enquanto discurso, né, nessas nuances, do que enquanto prática propriamente dita, sabe? Eu vejo mais nesse sentido. Eu também. Mas eu quero dar um contraponto aí também, Juliana, e para o pessoal que se interessa, né? Existe também, para quem gosta desse... quem acha não é ciência, a gente já discutiu a origem elitista, por que ela é elitista, mudou, etc. Mas existem movimentos que se articulam para fazer uma ciência mais popular há muito tempo, né? Nos anos 60, 60 nos Estados Unidos, houve um movimento super interessante conhecido como Science for the People. Chegaram a gerar uma revista científica e que basicamente era um grupo de acadêmicos, né, norte-americanos socialistas, declaradamente comunistas, socialistas, etc., e que estavam preocupados com justamente a apropriação
capitalista do conhecimento. Então, essa revista durou algum tempo, teve vários números, vocês podem consultá-los online, tem um site, se você procurar Science for the People, você vai achar esses números antigos e tudo. E hoje em dia, essa articulação, ela reviveu, né? Há umas 3 semanas atrás, eu participei de uma live dele no Zoom e lotou a sala, né? A sala ficou cheia, acho que o Zoom permite 250 pessoas, algo assim. E a sala lotou com gente dos 4 cantos do mundo para discutir ciência, de como a ciência precisava se articular para garantir, por exemplo, que cura, tratamento para Covid, etc., fosse disponibilizado para o povo, para as pessoas, etc., né? Então, eles estão se articulando, gerando, inclusive, pesquisa também, né? Então, assim, é uma espécie de princípio, né? Assim, a ideia de uma ciência participativa popular para o povo, né? Falando popular desse aspecto, é uma concepção, é uma ideia, né? Uma ideia que a gente tem que perseguir, né? Perseguir a ideia de que a ciência é uma atividade transformadora. A geração de conhecimento, ela deve ser transformadora, né? Então, e ela pode ser transformadora socialmente, né? Também. Né? Então, ela pode fornecer evidência, ajudar a entender, a melhorar, a fazer ciência para as pessoas, né? Para o povo. Então, existem grupos hoje em dia globalmente articulados, né? E eles têm blogs, etc. E você pode, assim, se você é um internacionalista e gosta de participar dessa discussão em nível internacional, você pode se engajar também, né? Eu tenho acompanhado algumas discussões deles e são bem interessantes, bastante interessantes, né? Sobre vários aspectos. E você tem outras iniciativas, né? Iniciativas como essa da Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência, é muito importante, né? Porque o que é que ela faz? Ela pega justamente os temas que estão em polêmica na atualidade e ela faz um esclarecimento desde o ponto de vista da ciência, né, para esses temas. Então, são super relevantes esse tipo de coisa. E a gente deve fazer esse debate hoje, eu acho que é massa a gente conversar sobre isso, né? Discutir o ambientalismo, né, sob a ótica ecossocialista, né? A ideia de como é que isso se relaciona com o neofascismo, o negacionismo da ciência enquanto fenômeno apropriado por esse neofascismo que a gente está vivendo na atualidade, né? Então a gente tem que ficar de olho, esperto com isso, né? O que eu posso concluir, na verdade, é que o negacionismo científico sempre é mal intencionado. Sempre. O que eu digo que é mal intencionado, sempre tem toda a evidência histórica de negacionismo científico, quando descoberta, havia a fraude, né? Havia alguém pagando por trás, um grupo de interesse por trás, né? Sempre houve. Por exemplo, essa ideia de que a vacina causava autismo chegou a ser publicada numa revista científica, demorou 10 anos para ser retratado, depois que descobriram a fraude, e era uma fraude, e descobriram, inclusive, quem estava por trás da fraude, quem tinha pago para o cara gerar aqueles dados falaciosos, fictícios, e publicar aquilo. Então, geralmente acontece assim, né? Quando você vai para o negacionismo da mudança climática, acontece a mesma coisa. Você vai para um cara... os artigos que negavam o aquecimento global, a mudança climática, que é o termo correto, sempre tem um grupo por trás financiando, né, esse tipo de coisa. Então, o negacionismo nunca é randômico, aleatório, ele nunca é ocasional, ele é quase sempre certeiro em certos aspectos e quase sempre tem um interesse, um grupo de lobby, de interesse por trás. Então, sempre que você vira alguém falando, subindo na tribuna, questionando informação científica de consenso, né, como mudança climática, por exemplo, pode estar certo que tem alguém pagando o cara por isso. Né? Ninguém faz isso, ninguém se expõe ao ridículo de negar a ciência de graça. E, assim, é importante a gente ressaltar, pegando o gancho aí que você falou, né, que não existe ciência neutra, né? O cientista, se a gente for trazer até mesmo uma concepção meio que freiriana esse debate, né? Ou seja,
um formador, o Paulo Freire dizia que o educador, que não existe educação neutra, né? Ou seja, que o educador, que a educação, ela assume um papel. A partir do momento que o educador ele toma a linha de frente, né, que ele se propõe a educar, a formar opiniões, né, a gerar informação, ele está assumindo o lado, né? Ele tá assumindo o lado. Então, assim, não existe educação neutra. E, assim, entendendo um cientista, né, um pensador também como um educador, né, a gente pode transpor essa ideia para cá e dizer o seguinte, e ser bem taxativo, eu diria até, né? Não existe ciência neutra, né? Ou seja, todo mundo tem um lado, né? Essa coisa esse discurso, eu já ouvi até mesmo entre alguns colegas, né, esse discurso de eu não me envolvo com política, sei lá, ciência e política, eu sou cientista, sei lá, não sou político, aquela coisa, não entende política, o meu negócio é fazer ciência, né? Não sabendo ele que a ciência que ele faz, ela tem uma gama política muito forte, né? Desde a própria concepção e formação do camarada, né? Ele já tem uma série de pressupostos políticos ali naquele meio, né? Então, assim, é importante ressaltar isso. Não existe política, não existe ciência neutra. Enquanto cientistas, a gente tem que assumir um lado, a gente tem que ter essa visão ampla, né? Do que é que está nos atingindo, né? Do que é que está nos ferindo, do que é que está atingindo o meio, Perfeito. O sistema do qual a gente faz parte e como é que a gente pode atuar nesse sentido. Né? Perfeito, Henrique. E quando eu defendo quando eu defendo a ciência, eu não estou defendendo ela como uma atividade humana neutra que de repente emerge a verdade dentro dela. Exatamente. Mas eu estou defendendo que ela, enquanto método, é a única capaz de se corrigir. Né? Então, quando eu citei esse exemplo da vacina, né, que foi publicado numa revista científica, passou 10 anos a ser retratado, mas foi retratado. Né? Foi retratado, o cara foi punido, o cara foi banido. Né? Então, a ciência, ela tem essa capacidade. Né? Não sempre, ela também se controla e se autorregula. Daí a importância de uma apropriação democrática da ciência. Mas a ciência tem essa capacidade. Como ela, por definição, rejeita dogmas, né, e verdades absolutas, qualquer verdade, qualquer afirmação pode ser revisitada e provada o contrário, desde que apresentadas as evidências. Né? Então, a ciência está cheia disso. Então, está cheia de atrocidades, inclusive. Né? Como eu falei no início da live lá no outro bloco, né? O nazismo e o fascismo se embasaram, inclusive na ciência, numa interpretação própria da ciência, para trabalhar com eugenia, por exemplo. Né? A criminologia ou a antropologia física gastou anos e muitos neurônios e dinheiro e pesquisa para provar que a forma do crânio poderia implicar numa propensão a certos comportamentos, inclusive ao crime. Geralmente de cunho, essas coisas geraram interpretações extremamente racistas, etc. E a própria ciência hoje rejeita isso, né? Não só hoje, desde muito tempo rápido. Aquilo durou um período, né, na história, mas depois foi rejeitado. Né? Então, interessante é isso, né? A ciência tem essa capacidade de a gente rejeitar as coisas, rejeitar de maneira cabal, não voltar atrás, reconhecer os erros, não voltar, não aceitar, não fazer, não cometer. Né? É óbvio, a ciência gerou bomba atômica. Todo mundo, esse debate sempre rola, né? A ciência gerou bomba atômica, é uma questão, uma falha ética. É uma falha ética. Todos os cientistas reconhecem, existe um monte de debate sobre isso, e que quem participou da elaboração desse projeto cometeu falhas éticas fortíssimas, né? E se arrepende, né? Alguns, né? Enfim. Mas é isso, né? Não temos a ciência é uma atividade humana. E por ser humana não é neutra. Sim. Né? Então, eu pratico ciência, faço da ciência a minha profissão, mas acredito, testo minhas hipóteses fazendo ciência, né? Mas não vou ser louco de afirmar coisas que as evidências não suportem, né? Eu não posso cometer esse tipo de erro, né? Agora, existem debates claros, onde tem evidências de vários lados, existem um monte de debates na ciência,
com evidências, com interpretações diferentes e que são válidos até hoje, né? Existe um monte de livros, inclusive, que falam desses grandes debates da ciência, como eles se resolveram, por exemplo, né? E é bem curioso você ver isso aí faz parte da história e da filosofia da ciência, né? Para quem é curioso com isso, vale a pena explorar esse aspecto. Mas, dentro do nosso tema aqui, eu acho que essa live já está se estendendo bastante e as perguntas cessaram. Pronto, acho que a gente podia ir caminhando para o final, né, Henrique? É isso. E eu quero agradecer a paciência de todos que estiveram aqui escutando. Obrigado, que é isso. Pelo convite, né, e pela organização desses fóruns, desse perfil do Instagram dos Ecossocialistas e desse fórum de debates. Amanhã faz um jabá logo do de amanhã, né, que é com Juliana, né? É na quarta-feira. Ah, na quarta, né? Isso, fazer agora. Mas essa semana tem 3, né? São 2, né? Tem esse, tem um de hoje, tem um de quarta-feira e tem um na quarta-feira da semana que vem. Da próxima semana, é isso. Isso. Pronto, quarta-feira agora a live vai ser no mesmo horário, às 17 horas, né? Vai ser sobre políticas públicas e o papel do Estado no cenário da pandemia do Covid-19 aqui no estado de Pernambuco, né? O debate vai ser feito pela co-deputada estadual da Mandata Junta, né? A companheira Joelma Carla, que também trabalha conosco na construção desse espaço, né? Do setorial, né? Ele está sendo uma grande aliada aqui na nossa luta. E vai ser mediada também pela nossa companheira Juliane Ora, né? Que é minha colega, que é minha colega de pós-graduação, de laboratório, né? Então vai ser um debate muito interessante. E na próxima quarta, o debate vai ser sobre serviços de assistência social entre populações vulneráveis, né? Vai ser com a Amanda Raíza, que é assistente social, especialista em assistência a populações do campo. O debate vai ser mediado pela Mirela Santana, né, que é militante do Rua, né, está coordenando aí os mutirões agroecológicos do Bem Viver aí no estado de Pernambuco, né, vai ser um debate muito, muito bacana também. E temos várias outras ideias também, né, a desenvolver, né. Quem estiver nos assistindo nesse momento, se tiver alguma contribuição a nos trazer nesse sentido, né, alguma ideia, alguma indicação também, né. Pois é, pessoal, bem-vindas qualquer ideia, né, Henrique? Vale inclusive autoindicações, né? Tem um tema que eu sou o cara falando, eu me autoindico, eu gosto de falar, tem um isso. Pô, tá super valendo aí. Isso aí, Felipe, valeu, legal, meu irmão, obrigadão aí pelo... Pois é, muito obrigado, Henrique, muito obrigado a todos. Aí. Valeu, tamo junto. Valeu, um abração.